Disciplina de leitura e produção textual. Nesta segunda videoaula abordaremos os seguintes assuntos: coesão, coerência, tipos textuais e gêneros textuais. Esse conteúdo é de crucial importância tanto para a leitura como para a produção textual. Um texto deve ser constituído de uma unidade significativa. Para isso, é imprescindível a apropriação dos critérios de coesão e de coerência que veremos logo a seguir. Coesão. O que é o processo de coesão textual? Esse processo se refere à conexão entre as ideias estabelecidas na superfície textual como uma forma de proporcionar uma unidade significativa em um texto, contribuindo, é claro, para que haja a progressão das ideias nesse texto. Temos alguns processos coesivos importantes para estabelecer essas ideias, essas conexões. Vejamos aqui alguns casos. Temos a coesão por meio de pronomes, numerais, artigos, que aí temos os elementos de ordem gramatical. Como exemplo, temos, primeiro caso, vá buscar as crianças na escola. Elas saem às 17 horas. Temos aí a utilização do pronome, no caso reto, elas, que retoma aí a palavra crianças, mencionada na oração anterior. Segundo exemplo, temos, todos os livros estão na estante. Os meus são os de capa azul. Temos a utilização do pronome possessivo para dando essa ideia de posse em relação aos livros que também já foram citados. O terceiro exemplo, você pode escolher a música para a festa. Esta é mais alegre, aquela mais romântica. Então tem a utilização do pronome demonstrativo esta para dar a ideia de uma música que foi tocada mais recentemente. E aquela a música que foi tocada há um tempo mais remoto. No quarto exemplo temos, muitos trabalhos foram publicados no concurso. Os primeiros deverão ser publicados logo. Temos a utilização do numeral primeiros para dar a ideia de ordem em relação a esses trabalhos. O quinto caso temos, o pobre agricultor possuía apenas um burro. Um dia o burro apareceu morto. Aí temos a utilização do artigo definido o, né? Para definir realmente de quem era o burro do qual eu estou falando, né? Que é pertencente ao pobre agricultor da oração anterior. Há também processos coesivos por meio de ordem lexical. Vejamos aqui alguns exemplos para esclarecer melhor. Temos aí o primeiro caso, e a música vinha de longe. A música era tranquilizante, doce, cheia de acordes suaves. Aí temos o quê? A coesão por meio de repetição de um item lexical, ou seja, de uma palavra, no caso a música, para dar uma ênfase maior aí nesse texto. Temos o segundo exemplo, a casinhola ficava no meio do deserto. No casebre, os moradores passavam a fome. Note que o casebre é um sinônimo de casinhola. Essa é uma forma até de evitar a utilização da mesma palavra e não deixar que um texto fique redundante, ou seja, com palavras repetitivas. O terceiro exemplo, as cadeiras sumiram em casa. Os seus moradores acham que um dos vizinhos roubou os móveis. Você tem a utilização, por exemplo, da palavra os móveis nessa segunda oração, que é uma palavra hiperônima, ou seja, uma palavra que tem um sentido mais geral. Não é mais geral em relação às específicas, que são as cadeiras, que foram mencionadas na oração passada. O quarto exemplo temos, James pegou uma doença complicada. Ele já tomou vários remédios para a zika, mas não ficou bom. A ênfase agora é na palavra zika. É uma palavra hiperônima, né? Temos o uso do hipônimo aí, dá a ideia de uma palavra mais específica em relação à mais genérica, que é a palavra doença citada anteriormente. Temos também a coesão por meio de anáfora associativa. O que é o termo anáfora? Na linguística textual, diz respeito justamente ao mecanismo de retomada de um elemento, de um referente que já foi citado numa oração passada. Na anáfora associativa, nós temos o seguinte caso. Era um belo povoado. A igreja ficava numa colina. Então você associa a ideia da igreja como pertencente ao povoado, assim como ela pode ser pertencente à grande metrópole, a uma cidade no interior também. E por último, a coesão por elipse. Como o seguinte exemplo, Maria fez o almoço e ao mesmo tempo conversa ao telefone com a amiga. Elipse é o mesmo de sujeito oculto. Para não repetir a palavra Maria ou o pronome do caso reto ela, então eu posso ocultar aí o sujeito antes do verbo conversa. Bem, vamos ver agora a questão da coerência textual.
Quando você estuda coerência, está aprendendo sobre a lógica que existe dentro de um texto. Ela diz respeito ao fato de um assunto em questão manter-se inalterado, sem modificações em sua forma, possibilitando a compreensão da mensagem. À medida que você for se tornando um escritor frequente, essa assiduidade permitirá fluidez, uma vez que você terá aprendido esses requisitos. Então, a coerência e a coesão combinam-se com a finalidade de quê? De formar relações que acontecem no decorrer de um texto, entre suas partes, para compor um todo significativo. Temos alguns fatores de coerência importantes para melhorar a compreensão leitora. Quais são eles, caros alunos? Temos os elementos linguísticos, conhecimento de mundo, as inferências e a focalização. Vamos dar ênfase nesses que são os mais relevantes. Temos aí os elementos linguísticos, né? Ou seja, o sentido global de um texto é tido não só pelas palavras que os compõem, uma vez que são vários os fatores que dele fazem parte. Mesmo assim, sem sombra de dúvida, a coesão, o significado das palavras, a organização, o direcionamento da argumentação, etc., são de fundamental importância para construir um sentido. Bem, temos o conhecimento de mundo. O que é o conhecimento de mundo? Para que você consiga entender um texto em seus diversos contextos, é necessário que você saiba do que está sendo tratado, o assunto que está sendo abordado. Ou seja, você tem que ativar o seu conhecimento prévio para haver um diálogo com o texto e entender bem, construir o sentido presente nele e o texto possa mudar as condições de produção as suas condições de produção no ato comunicativo. Temos as inferências, que é o outro aspecto, né? Que você sabe que ao escrever um texto, o autor espera um auxílio do leitor. E esse auxílio ou cooperação está no fato de que o leitor concentra-se no que o autor escreveu. Ou seja, o texto tem um direcionamento e quem o fez espera que isso seja seguido, notado que será possível se o leitor direcionar seu conhecimento de mundo para o que é relevante de ser interpretado. Além desses critérios de coesão e coerência, o domínio dos diversos tipos e gêneros textuais são importantes para a nossa inserção em diversas práticas socioculturais, quer seja de leitura, quer seja de escrita. Vamos iniciar aqui agora abordando sobre a questão dos tipos textuais. O que são os tipos textuais? São classes, categorias de uma gramática de texto, portanto, uma construção teórica que busca classificar os textos com base em suas características linguísticas. Então, a ênfase é nos aspectos estruturais do texto, como, por exemplo, a utilização do léxico, ou seja, a utilização de certas palavras, a referenciação, a sintaxe, a utilização de sentenças de orações de uma forma clara e correta, relações lógicas de coerência e coesão, a utilização de tempos verbais e a natureza de sua composição. Nós temos 5 tipos textuais: o tipo narrativo, o argumentativo, o expositivo, o descritivo e o injuntivo. O tipo narrativo, quando temos uma sequência de fatos, fictícios ou não, que ocorre com personagens em determinado local, sendo submetido a uma determinada sucessão temporal, aí nós temos o processo narrativo. E o que é narrar? Narrar é o quê? É criar um narrador em primeira ou terceira pessoa, é relatar fatos, quer sejam reais ou imaginários, apresentar personagens e criar uma sucessão temporal. Vejamos um seguinte trecho da obra do conto Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Então você tem aí a sequência narrativa descrita pelo narrador em primeira pessoa, ou seja, o narrador personagem, para falar justamente desse processo narrativo que ele tem aí com essa garota, e ele vai ter um contato com essa garota para pegar o livro que ele a emprestou. Temos o texto dissertativo. O que é dissertar? Dissertar é defender uma tese, um ponto de vista. E para isso são necessários argumentos. O texto dissertativo não pretende obrigar o leitor a mudar de ponto de vista.
A ideia deste tipo textual é convencê-lo de que uma tese tem razão de ser, que o escritor tem argumentos para defender a sua posição que defende. Como exemplo de texto dissertativo, nós temos aqui um fragmento de um texto de um site todamatéria.com.br e temos a seguinte passagem. Em pleno século XXI, é salutar refletir sobre a importância de preservação do meio ambiente, bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Já ficou mais que claro que a maioria dos problemas os quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades foram gerados pela ação humana. Então aqui é um texto dissertativo, por quê? Porque tem a intenção de trazer uma reflexão, trazer uma exposição de ideias, de refletir, de trazer uma opinião, mas não necessariamente chegando a ponto de persuadir ou, como é o caso de outros textos, como argumentativo. Então, eu estou procurando mostrar argumentos sobre a questão do meio ambiente aí. O texto descritivo, que em textos assim, é feito um retrato em forma de texto de uma pessoa, um lugar, um objeto, um animal, por meio de adjetivos, principalmente já que esses têm a função de caracterizá-lo. Temos como exemplo de texto descritivo a seguinte passagem do conto Felicidade Clandestina, também de Clarice Lispector, né? Ela era gorda, baixa, sardenta, de cabelos excessivamente crespos, meio arrivados, tinha um busto enorme, enquanto nós todos ainda éramos achatados. Então você tem a utilização aí dos adjetivos com a forma de caracterizar a personagem aí que está sendo descrita. Temos também o tipo textual expositivo. Como o próprio nome sugere, esse tipo de texto somente expõe ideias acerca de determinado assunto já legitimado. Em seu conteúdo, avalia, explica e reflete ideias de maneira objetiva, com o intuito de esclarecer e de informar. Temos aqui o exemplo de um texto expositivo, publicado aí na revista Carta Capital. Em Poá, região metropolitana de São Paulo, 4 mulheres desenvolveram a difícil e honrosa missão de comandar, cada uma casa com 9 crianças, chamadas de mães sociais. Elas são cuidadoras permanentes de crianças que foram destituídas de seus lares por causa de maus tratos, abuso ou falta de cuidado. Então temos aqui uma exposição de uma ideia, de um fato que aconteceu em São Paulo, que diz respeito justamente à ação das mães sociais aí em adotar crianças que foram abandonadas. Temos o texto injuntivo, né? De uma forma simples e objetiva. O texto injuntivo indica como a ação deve ser realizada. Outra característica bem marcante é o uso de verbos no modo imperativo, dando uma ordem, ou no infinitivo e futuro do presente no modo indicativo. Temos aqui como exemplo de texto injuntivo, ou seja, tem uma ideia de mostrar uma instrução sobre a questão do computador. Vejamos, não instale nem use o computador em locais muito quentes, frios, empoeirados, úmidos ou que estejam sujeitos a vibrações. Não exponha o computador a choques, pancadas e evite que ele caia para que não prejudique as peças internas. Então você vê que aí há uma injunção, ou seja, uma explicação sobre o uso correto do computador. Vejamos agora sobre a questão dos gêneros textuais. Os gêneros textuais são os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composições características. Mikhail Bakhtin, que foi um linguista russo, teorizou sobre os gêneros e dividiu eles em 2 tipos. Temos os gêneros primários e os secundários. Os gêneros primários são aqueles que ocorrem em nossa atividade mais simples, privada, do cotidiano. Podemos ter como exemplo uma ordem, um pedido, um cumprimento, uma conversa bem informal com amigos no Skype, a postagem de uma determinada mensagem no Facebook, dentre outras. Temos os gêneros secundários, que servem de finalidade pública de vários tipos, são os gêneros mais complexos, né? E podemos citar como exemplo os relatórios, as atas, os artigos acadêmicos, anúncios, romances, telenovelas, dentre outros. Bom, chegamos ao final da nossa segunda videoaula sobre leitura e produção textual. Você aprendeu sobre critérios de textualidade centrado no texto, como a coesão e a coerência. Estudamos também sobre os tipos textuais, que são enunciados que se organizam e se agrupam de acordo com a finalidade da comunicação, levando-se em conta aspectos estruturais, como a utilização de vocabulários, relações lógicas, tempos verbais, e o estudo dos gêneros, que são textos materializados que encontramos em nossa vida, né,
trajetória, que tenham determinadas funções sociocomunicativas. Caros alunos, procurem ler e responder os exercícios do livro digital, interagir no ambiente virtual desta disciplina, para aprimorar bem os seus conhecimentos sobre os conteúdos. Um grande abraço e até a próxima videoaula.